Boa noite, pessoal do EJA, tudo bem com vocês? Hoje aí começaremos a nossa antepenúltima aula sobre a nossa apostila aqui do EJA. Então, a aula de hoje vai ser uma continuação da aula de semana passada e vamos falar um pouquinho sobre as capitanias hereditárias e como elas exploravam os recursos aqui que haviam aqui no Brasil inicialmente. Lembrando que a primeira exploração comercial aqui do Brasil foi através, obviamente, como o próprio nome do nosso país mesmo já diz, o pau-brasil. Porém, como o pau-brasil não era tão abundante assim, né? Obviamente, depois de anos e anos de exploração, esse recurso ele chegou ao fim, praticamente ali desapareceu aqui das matas brasileiras. Foi recuperado, aliás, há muito pouco tempo, em que houve ali um plantio massivo ali de pau-brasil, inclusive durante o período da vinda da monarquia aqui para o Brasil, eles trouxeram ali, plantaram mudas ali de pau-brasil no Jardim Imperial, né? E nisso houve a tradição de plantar novas mudas ali de pau-brasil. Então, foi somente dessa época até hoje em dia que houve essa recomposição das árvores de pau-brasil. Porque as que tinham aqui foram basicamente tiradas na sua totalidade. Então, como eu havia explicado na semana passada, as capitanias hereditárias elas foram implantadas aqui pelo rei de Portugal para tentar suprir mesmo essa necessidade de ocupar o território brasileiro e dar alguma utilidade comercial para ele, né? Por quê? Porque era uma terra muito grande, com muitos recursos, pouco explorada, com muita mão de obra, que aliás era mão de obra indígena, mas vou explicar logo à frente aí que não deu muito certo. Mas a princípio teria muita mão de obra, né? Teriam os colonos que viriam trabalhar nessas capitanias. Então, nos planos ali do rei de Portugal, tudo isso daria certo. Só que vamos ver ali que o comecinho foi um pouco turbulento. Mas antes de começar aqui propriamente na nossa aula, eu gostaria de avisar que os alunos que estiverem vendo essa matéria ao longo da semana, para não esquecerem ali de entrar em contato com, né, o projeto de vida, tá, gente? Inclusive, o projeto de vida do segundo bimestre já está lançado, tá com o material lá tudo certinho. Quem tiver dúvida ali, pode me procurar que eu explico ali, dou uma orientação sobre a atividade. Lembrando que ela deverá ser postada até no máximo lá para o dia 30. Passou do dia 30, aí eu já fecho o diário, não só de história, mas do projeto de vida e já era. Vai perder a carga horária, que é do projeto de vida, tomar nota própria do projeto também, que vai ser entregou. Se tiver com os requisitos mínimos ali, já ganhou os pontos. Então, é uma coisa bem simples, tá? Não é difícil, não vai ser muito puxado nem nada. Mas então, vamos lá, né, gente, para não perdermos muito tempo aqui, né? Então, começando aqui agora, realmente a matéria aí das capitanias. Então, como eu havia explicado, as capitanias, elas foram propostas ali pelo rei de Portugal com o intuito ali de não só ocupar o território brasileiro, mas dividir eles em terrenos, como se fossem lotes ali, só que muito grandes. Cada lote desses aí, que seriam as capitanias, dariam mais ou menos o tamanho de dois estados brasileiros. Então, para vocês verem que realmente era muito grande essas capitanias. E quem iria administrar elas?
primeiramente, seriam os nobres mais próximos ao rei de Portugal, aqueles que ele teria mais confiança. Por quê? Porque esses nobres ficariam encarregados ali de administrar, de aplicar a justiça ali naquele território das capitanias, de recolher os impostos e repassar para o rei de Portugal. Também ficaria no encargo de proteger aquele território, arrumar os meios necessários para proteger, para trazer novos colonos, para organizar de forma geral mesmo aquelas capitanias, da mesma forma que um governador hoje em dia governa o estado. Então, a princípio era uma coisa ali que parecia ser fácil, mas na teoria realmente seria ali bem fácil, bem tranquilo, mas na prática, quando esses capitães aí donatários chegaram aqui no Brasil, viram que realmente a coisa era complicada. Por quê? Porque não havia nenhuma estrutura ainda inicial para tirar os recursos, ou seja, eles tiveram ali que gastar ali literalmente do seu próprio bolso, porque a coroa ali não dava muito apoio, então eles tiveram que implantar toda essa estrutura de exploração aqui, tiveram que trazer os colonos, incentivar com pagamento eles para que houvesse exploração. Os famosos bandeirantes também, né, que percorreram ali todo o sertão brasileiro, explorando, mapeando e tentando achar os recursos, principalmente aqui no Sudeste, na capitania de São Vicente, em São Paulo, onde houve a maior aplicação ali dos bandeirantes, porque, de acordo com os indígenas, aquele território haveria muito ouro, muitas pedras preciosas. Então, é algo que era de interesse dos bandeirantes. Então, ali foram feito um mapeamento ali daquela região muito grande, por conta desses bandeirantes que iam acompanhados de alguns índios escravizados, mapeavam aquele território, faziam lá o mapa certinho, indicavam onde, tipo, tinha, por exemplo, algum recurso natural importante, onde havia cursos d'água, tudo aquilo que fosse de interesse ali da coroa, eles marcavam ali no mapinha que eles iam fazendo. E nisso ali houve ali como eu posso dizer, houve uma intensa ali conhecimento ali do território brasileiro. Inclusive, né, gente, anos mais tarde aí, né, com, com um bandeirante muito famoso chamado Fernão Dias Pais Leme, ou conhecido como Fernão Dias, ele partiu lá, né, onde hoje é a cidade de São Paulo, e desbravou aqui esse território aqui, do sul de Minas, chegou até onde hoje é Ouro Preto. Então, toda essa rodovia que hoje nós conhecemos como Fernão Dias foi graças a esse bandeirante. Então, ele que descobriu essa rota aí que chegava até no interior, até no centro aqui de Minas Gerais. E, inclusive, era uma rota conhecida ali por haver muitos minérios ali caros, que eram de interesse ali da coroa portuguesa. Mas vamos lá, gente. Esses são os bandeirantes aqui do sul de Minas. Quer dizer, do interior do Brasil, que passaram aqui pelo sul de Minas e por São Paulo. Tiveram outros bandeirantes também que foram muito importantes, que são os bandeirantes nordestinos. Por quê? Porque é através do mapeamento também que eles fizeram da região ali do Nordeste, eles viram que eles, como eram portugueses, já conheciam a cana-de-açúcar, que já era cultivada lá nas ilhas de Açores e Ilhas Canárias. Deixa eu até ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, gente. São ilhas bem próximas aqui de Portugal. Aqui, ó, ficariam basicamente aqui, ó, gente. Essa ilha de Açores
onde está circulado aqui. E a Ilha de Madeira ficaria um pouco mais perto aqui de Portugal. Não, aliás, não, mentira, aqui, ó, próximo aqui da África, essas duas ilhas. Então, essas duas ilhas já havia um cultivo ali de cana-de-açúcar, que era uma espécie ali de cana que eles trouxeram lá das Índias. E por que que era interessante essa produção da cana-de-açúcar? Porque naquele período, o açúcar, como a gente conhece hoje, o açúcar cristal, era uma iguaria muito cara que os indianos vendiam. E, obviamente, né, todos aí sabem para que serve o açúcar. Naquele período, não havia ali um consumo em massa desse tipo de produto. Então, doces, sucos, qualquer outra coisa que usava açúcar, na verdade, eles não usavam. Eles faziam com a fruta diretamente. Então, não havia ali aquela questão mesmo do uso do açúcar, porque era uma iguaria muito rara e muito cara. Então, Portugal ali, sabendo ali do gosto dos monarcas aqui da Europa pelo açúcar, eles decidiram trazer a cana de açúcar e plantar o cultivo delas em Açores e Madeira, que eram duas ilhas que tinham um tipo de solo bem parecido com o solo aqui do Nordeste brasileiro, um solo assim um pouco mais árido, que não é tão úmido assim, e favorece o cultivo ali da cana. E eles viram que essas duas ilhas que eram deles serviriam ali para o cultivo de cana. Então, ali eles falaram: olha, vamos tentar fazer essa cana de açúcar, porque se der certo a gente fazer os nossos engenhos lá, a gente vai começar a vender açúcar, vai concorrer ali com as Índias. Aliás, a gente até deixa ali de comprar da Índia, né? A gente faz nosso próprio açúcar e vende ali para a Europa e vai ser um estouro, porque todo mundo vai comprar e o açúcar aí é coisa a preço de ouro, hein? Então eles tentaram ali em Açores e Madeira, até conseguiram, mas a produção era muito pequena, porque são ilhas, né, gente? E os engenhos, eles são grandes áreas ali, planta ali, né, as mudas ali de cana, porém, né, por serem ilhas, o plantio deles era bem restrito, não era tão grande quanto eles queriam. Mas os bandeirantes, que vieram para o Nordeste e exploraram ali o território do Nordeste, eles, por serem portugueses, já conhecerem ali as ilhas de Açores e Madeira, viram que as terras ali do Nordeste tinham um solo bem parecido com o dessas ilhas. Então, qual que foi o pensamento deles? Que naquelas terras poderia ali ser cultivado a cana-de-açúcar. Então, os capitães donatários ali que pegaram toda aquela parte ali do Nordeste, eles viram ali que o solo deles seria a maior riqueza ali que eles teriam. Por quê? Porque era um solo ali que poderia se plantar cana-de-açúcar. Inclusive ali na capitania do Rio de Janeiro também foi colocado também esse plantio, porém era bem menor ali do que os do Nordeste, coisa que durou ali muito tempo. E, aliás, foi, foi graças ao cultivo ali da cana de açúcar e também do melado da cana e também a cachaça, que é feita do subproduto ali daquele engenho. São graças a esses produtos, ou talvez infelizmente, devido ao comércio desses produtos, que eles tinham uma grande moeda de troca para entrar ali no comércio de escravos da África. Como eu já havia dito antes, em algumas aulas anteriores, os africanos, eles tinham já o costume de escravizarem uns aos outros. Ou seja, eles guerreavam entre si, uma tribo contra outra, a tribo perdedora virava escravo da tribo vencedora.
E muitas vezes eles vendiam aqueles escravos entre eles. A partir do momento que os portugueses chegaram lá para comercializar produtos, especiarias vindas lá da Índia, produtos lá da Europa, esses africanos, eles pagavam ali muitas vezes as suas compras com escravos. E Portugal ali vendo que para esses engenhos a mão de obra ali teria que ser qualificada, uma mão de obra forte, resistente, e também teria que ser uma mão de obra abundante. Então, com esse comércio de escravos, estaria ali fechado ali todo esse sistema de engenho ali de cana-de-açúcar. Mas aí é que tá. Você havia falado, aí o aluno se pergunta, né? Mas você havia falado que aqui havia vários índios. E por que que esses índios não trabalharam ali nos engenhos? Aí é que tá, gente. Naquele mesmo período que houve a divisão ali das capitanias, houve também a vinda de um grupo religioso aqui para o Brasil. Por quê? Esse grupo religioso chamado de jesuítas, eles geralmente acompanhavam os colonizadores, tanto acompanharam tanto os espanhóis lá, lá no território onde hoje é a Mesoamérica, o centro ali da América, né, México e as ilhas do Caribe, também vieram ali para os demais países ali da América Latina e também vieram aqui para o Brasil. Qual que era a missão desses jesuítas? Eles eram ali designados diretamente pelo Papa para catequizarem esses índios, que para eles os índios não conheciam ainda a figura de Deus e eles teriam ali que se converter ao catolicismo, para que eles fossem consideradas pessoas pelos europeus. Por quê? Para os católicos europeus, aqueles que não eram cristãos, basicamente não tinham alma, ou seja, não eram pessoas, eram criaturas. Então, aqueles índios teriam que ser convertidos para que fossem considerados pessoas. E esses jesuítas, vendo ali que falam, oh, os portugueses lá já fizeram uma rede de comércio ali, tá um território seguro lá agora, os índios bravos ali deixaram de atacar as aldeias ali portuguesas. Ah, então ali tá bom para a gente ir, hein? Aí vamos lá então. Chegaram ali no Brasil, viram ali que realmente estava tudo seguro, que eles poderiam ali construir as igrejas, fazer suas comunidades ali. E eles realmente procuraram os indígenas que ficavam ali próximos às aldeias dos colonos ali. Só que esses jesuítas, eles pegaram aqueles índios e fizeram as suas próprias colônias, que eram chamadas de missões. Então, eles pegaram aqueles índios e levaram eles bem para o interior do Brasil, bem afastado de onde estavam as capitanias. Então, qual que era o propósito deles? De fazer com que aqueles índios ali tivessem contato só mesmo com os jesuítas, que eles ficassem ali, talvez mais pensassem que estavam mais seguros ali com os padres, e os padres, em troca ali daquele abrigo, daquela segurança ali, os padres, eles ensinavam ali a religião católica, aliás, não só ensinavam, como obrigavam ali os índios a professarem só mesmo a religião católica e também a falarem somente em latim, abandonar a sua língua nativa, a vestir as roupas que os europeus usavam, que era sabido que os índios não usavam ali muitas roupas. Então, nisso ali, os índios passavam a agir como se fossem europeus católicos. E essas missões, elas foram crescendo no interior do Brasil. Então, a mão de obra que seriam os indígenas
que seriam empregados aqui nesses engenhos passou ali a ficar quase que zero, porque os índios achavam melhor ir lá com os jesuítas, trabalhar e viver naquelas missões que para eles eram como se fossem aldeias católicas. Para eles era muito melhor ficar lá do que ficar nos engenhos trabalhando ali, que nem escravos, literalmente. Então, houve até uma tentativa ali dos capitães donatários de atacar essas missões. Para quê? Eles, mesmo sendo ali, atacar um lugar ali que era da Igreja Católica, eles ficaram desesperados. Falaram, ó, mas não vai ter ninguém para trabalhar aqui. Os índios, nossos escravos, está tudo lá com os padres. Ah, vamos dar um jeito de acabar aquilo lá. Vamos quebrar tudo lá e trazer os índios de volta. Só que eles viram que, à medida que eles iam ali atacando essas missões, elas iam mudando de lugar, iam mais para o interior. Então já ia para um território ali desconhecido, onde eles não tinham tanto conhecimento. Eles viram ali que poderia ser algo bem arriscado, poderia comprometer ali a segurança ali das capitanias e resolveram voltar. Falar, ah, deixa os índios lá com os jesuítas, vamos tentar arrumar outro tipo de mão de obra. E aí que houve realmente é, a comercialização em massa dos escravos negros da África. Por quê? Como eu já havia falado, nas ilhas de Açores e Madeiras já eram ali utilizadas a mão de obra escrava africana, até mesmo pouco antes da chegada aqui do Pedro Álvares Cabral. Então, já era uma coisa que Portugal ali ele comprava alguns escravos, só que de poucas quantidades, porque na ilha de Açores, Madeira, por serem ilhas pequenas, não havia necessidade ali de levar esses escravos africanos. E no próprio território ali de Portugal e Espanha também, como eram países pequenos e tinha uma população grande ali para a época, também não haveria ali onde esses escravos se encaixassem. Mas à medida ali que os índios deixaram ali de trabalhar para os portugueses aqui no Brasil, eles só viram essa oportunidade. Falaram, olha, é a única mão de obra ali que conseguiria trabalhar de boa aqui nos engenhos são os negros, assim como a gente usa ali nas ilhas de Açores Madeira. Mas só que vamos ter que trazer bastante gente para cá. Então, vamos ter que fazer um tipo de comércio especializado nesse tipo de tráfico aí negreiro. E eis que fizeram ali um ciclo, gente. Fizeram um ciclo ali de trocas direto com a África. Tanto que muitos historiadores aí conhecem como é o ciclo do Atlântico. Por quê? Aqui no Brasil eram produzidos aqui não só o açúcar, que era vendido na Europa, esse dinheiro que eles conseguiam na Europa, eles já iriam direto para a África. E lá na África, eles tinham ali um sistema de moeda que era bem peculiar, que era chamado de zimbo. Esse zimbo era feito ali com pequenas conchas, conchas que a gente vê no mar, porém, são conchas ali de espécie de moluscos próprios ali do território africano. Então lá eles pegavam aquele dinheiro que eles ganhavam com a venda do açúcar, chegavam, trocavam pela moeda local e compravam escravos. Chegavam aqui e chegaram, aliás, a primeira remessa de escravos foi feita dessa maneira e chegaram aqui e povoaram todos esses engenhos aqui do litoral brasileiro. A partir do momento que esses engenhos começaram a crescer, houve ali um comércio muito grande ali do açúcar aqui no litoral brasileiro, nos engenhos.
E da mesma maneira, como eu já havia falado, na capitania de São Paulo, que era uma capitania ali que não cultivava ali tanto o açúcar, só mesmo ali na capital ali da capitania em São Vicente, mas São Paulo aqui ficou encarregado de explorar o interior do território em busca das ditas pedras preciosas que os indígenas pregavam que aqui no território tinha, ou seja, conta que todo o norte aqui e o nordeste do Brasil estava produzindo aqui cana-de-açúcar, só mesmo essa capitania aqui tentava explorar o Brasil para ver se achava ouro e pedras preciosas. Por quê? Porque aqui na América Latina, nos países aqui, Chile, Bolívia, Peru, Argentina, havia muita prata e aqui para cima, aqui na Mesoamérica, no México, as ilhas do Caribe, havia muito ouro. Ou seja, esse território tinha que ter alguma coisa importante aqui. E aqui houve uma exploração muito grande, tanto que houve depois a povoação de Minas Gerais, mas isso vai ser um pouco a matéria ali do segundo ano, tá? E também do oitavo ano. Então, em breve vocês estarão entrando aí nessa matéria específica que é a povoação de Minas Gerais. Mas voltando aqui ao comércio triangular aqui do Atlântico. Então, a partir do momento que começaram a vir bastante escravos aqui nos engenhos, começou-se a ser produzida em larga escala o açúcar, a cachaça e também o melado da cana, que era utilizado também para adoçar, era uma forma mais barata ali de açúcar, de adoçante ali, como poderia dizer, né? Então, nisso foi feito ali um grande comércio. Porém, à medida ali que os portugueses começaram a trazer os escravos e começaram a produzir essa cachaça, eles viram ali que essa bebida, quando chegaram ali na África, alguns comerciantes de escravos ali tiveram contato com essa bebida e viram ali que seria uma boa, talvez, trocar aquela bebida por escravos. Então, foi feita ali a cachaça, que antes era tida ali como subproduto, ou seja, era algo ali que para eles ia perder, mas eles tentavam ali dar algum fim naquilo. Por quê? Para não perder nada mesmo. Tudo aquilo que eles produziam nos engenhos tentar ser comercializado de alguma maneira. Então, para eles, eles achavam que era bebida de marinheiro ali, sabe? Aquelas coisas ali que tacava ali para os marinheiros ali, para eles ficar alegrinho ali, e aquilo não teria valor nenhum. Mas quando chegaram lá na África, esses marinheiros, comerciantes apresentaram aquela bebida para os vendedores de escravos, e os vendedores de escravos gostaram ali da bebida. Falaram, oh, essa aí é boa, hein? E aí, que tal vocês trocar essas bebidas aí por uns escravos? E aí começou essa troca aí, não só de açúcar, que era algo ali muito caro, que dava muitos escravos, pelo dinheiro também que eles conseguiam com as vendas da Europa, mas também pela bebida produzida, ou seja, formava literalmente um triângulo aqui, gente. Tanto que aqui, obviamente, né, da África não ia nada para a Europa, mas aqui do Brasil saiu o açúcar e ia para a Europa, o dinheiro da Europa ia para a África, da África vinha aqui para o Brasil levava aqui para a África a cachaça e o açúcar e pegava mais escravos. Ou seja, por isso que aqui no Brasil houve talvez a maior utilização ali de mão de obra escrava africana por conta disso, porque formou ali um sistema de comércio de escravos que não havia em nenhum outro lugar no mundo durante toda a história. Nem o Antigo Egito,
com a construção ali das pirâmides, usou tanta mão de obra escrava quanto o Brasil naquele período e durante muito tempo depois. Foram mais de 300 anos aí de escravidão. Então, descendo um pouquinho aqui, gente, o comércio aqui de cana-de-açúcar, ele foi o segundo produto ali, comercializado ali durante aquele período de descoberta ali do Brasil. Lembrando que o primeiro foi o pau-brasil, porém ali mais ou menos em 1530, ou seja, 30 anos ali depois da descoberta do Brasil, aquele produto já estava em falta no mercado. Então, para eles ali darem uma utilidade ali no território brasileiro, decidiram implantar a cana-de-açúcar. Isso foi mais ou menos no intermédio de uns 10 anos, mais ou menos em 1540, 1550, e desse período até uns 200 anos depois, a cana-de-açúcar virou um produto, o açúcar em especial, né, que era comercializado diretamente aqui pelo Brasil, ou seja, somente o Brasil produzia esse açúcar. Então, isso aí virou uma moeda de troca dos portugueses muito grande. Ou seja, a Espanha poderia ter ouro, poderia ter a prata aqui da América Central e aqui da América Latina, mas eles, assim, eles dependiam muito ali da extração, ou seja, poderia ter ali poderia ter uma retirada ali supondo ali, de 100 quilos ali no mês, ou poderia ter nada no outro mês. Agora, a produção do açúcar pelos portugueses era algo sempre certo, ou seja, era um lucro esperado, era um lucro certo. Tanto que, assim, é uma curiosidade que a gente não vai entrar muito em detalhe, mais ou menos uns 100 anos depois, né, já no século XVII, os holandeses, eles que já eram ali grandes navegadores, eles começaram ali a praticar pirataria. Então, eles começaram ali a assaltar alguns navios ali portugueses, espanhóis, porque naquele período a Holanda havia ali entrado, bem dizer, numa rivalidade com aqueles países, ou seja, tinha quebrado ali acordos diplomáticos e era realmente inimiga ali de Portugal e Espanha. Então, eles passaram a se dedicar à pirataria e ao comércio também de outras especiarias lá das Índias, porque eles roubavam ali aqueles produtos e chegavam clandestinamente ali nos territórios ali do Caribe, em especial, e eles vendiam aquelas mercadorias roubadas. Então, eles lucraram ali muito dinheiro nesse tipo de contrabando, a ponto de inventar ali, talvez, a maior cooperativa ali daquele período, né? Que é a Companhia das Índias Ocidentais, e tinha a Companhia das Índias Orientais, que havia uma filial também, né? Como se fosse uma empresa, uma filial na Inglaterra, na qual foi muito importante a exploração da América do Norte, gente. Essa exploração da América do Norte foi financiada diretamente pela Companhia das Índias Ocidentais, feita ali por uma filial que era a Companhia da Baía de Hudson. Isso aí é mais na história ali da América do Norte, mas para vocês verem ali como que a pirataria financiou a descoberta da América do Norte, nos territórios que hoje é os Estados Unidos e Canadá. E a Inglaterra e a Holanda ali, que formavam um time, estavam ali de olho nessa parte aí da América, né? E os holandeses deixaram ali a América do Norte mais para os ingleses e para os franceses também. Eles ali se dedicavam mais ao Caribe. Então eles pegavam aqueles navios espanhóis, portugueses, atacavam, roubavam o que eles tinham
e vendiam justamente no próprio Caribe, em territórios que eles passaram a ter domínio ali, que são várias ilhas, né? Então eles tinham domínio de algumas ilhas e lá eles vendiam suas mercadorias contrabandeadas. Vendiam também para os seus países aliados, na Inglaterra e França. Então a Holanda, ela viu ali que, diferente do ouro, né, que era algo que poderia ter muito em um período e poderia ter nada no outro, aquele açúcar, ele realmente, toda vez ele vinha em grande escala ali para a Europa. E aí que eles tiveram uma ideia. E se ao invés da gente ficar saltando os navios, a gente tentar produzir o nosso próprio açúcar? E aí eles já tinham ali o domínio ali de do, algumas ilhas do Caribe e um território ali, uma parte do território da América do Sul, que hoje é a Guiana Francesa, que era de território, era território da Holanda, fica mais ou menos nessa parte aqui, gente, faz ali divisa ali com o Amazonas, e eles tinham ali domínio naquele território. Eles pensaram, olha, por que que a gente não tenta produzir o açúcar aqui e faz concorrência com Portugal? Já que vocês europeus compram ali de Portugal ali, que vende tão caro, se a gente vender um pouco mais barato, pode ser que eles compram da gente e deixa Portugal de lado. E aí quem lucra, obviamente, somos nós, né? A gente já está lucrando com o ouro roubado, a prata roubada, a gente vai lucrar com o açúcar que nem precisa ser roubado, vai ser um nosso açúcar mesmo. E aí eles tentaram fazer um açúcar, só que não com a cana-de-açúcar, porque não dava muito certo ali no Caribe. Então eles, através de um conhecimento técnico que eles tinham ali sobre a produção do açúcar, eles fizeram um açúcar derivado da beterraba, que é um tubérculo ali que tem um alto teor de glicose ali, e fazendo realmente aquele sistema ali de decantação mesmo do álcool ali que tem na beterraba, aquilo ali faz ali como se fosse uma garapa mesmo, extraísse ali, e daquilo faria um açúcar. Porém, o açúcar da beterraba ali não tinha um refinamento ali tão bom quanto o açúcar da cana. Ficava um açúcar mais espesso, um açúcar mais escuro, então era tido como um açúcar inferior. Então eles realmente conseguiram ali fazer aquele açúcar, mas chegou ali na Europa, não foi olhado ali com bons olhos. Então passou a ser vendido a um preço muito inferior ali ao açúcar português. E aí, né, a Holanda ali meio com dor de cotovelo, né, que não conseguiu ali superar Portugal, eles tentaram, olha, então é a nossa última ali possibilidade ali de tentar lucrar com esse comércio aí de açúcar, é tentar invadir um território brasileiro, um território mais desprotegido ali, tentar se fixar lá, guardar ali mesmo, não deixar que os portugueses tomem de volta ali, e a gente pega os engenhos que tem naquela região e produz o açúcar da mesma forma que eles produzem. Então, pelo conhecimento tático ali que eles tinham ali, né, os piratas tinham, eles viram ali que a capitania que hoje corresponde ao estado de Pernambuco seria mais desprotegida, ou seja, teria menor resistência. Então, os holandeses do Caribe partiram aqui para o território que hoje é Pernambuco. E lá eles se fixaram e ficaram por muito tempo produzindo aqui o açúcar, um açúcar produzido pelos portugueses, da mesma forma, da mesma qualidade, com a cana mesmo, né? Não somente com a beterraba. E aí, dali eles conseguiram fazer a concorrência direta com os portugueses e começaram a lucrar muito também
com essa venda. Inclusive, eles, por serem ali um pouco mais preocupados ali com aquele território, eles administravam muito melhor aqueles engenhos do que os portugueses. Mesmo ali não tendo tantos escravos quanto os portugueses, eles conseguiam fazer uma administração melhor, por conta da Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa. Ou seja, quando a gente pensa em empresa, a gente já pensa em questão logística, questão da produção, né? Então, eles tinham aquele conhecimento e realmente profissionalizaram ali aquela infraestrutura ali do comércio do açúcar. E foram bem superiores aos portugueses que só queriam produzir, trazer escravo, produzir e vender. Não estava nem aí pela qualidade do açúcar. Inclusive, uma curiosidade assim muito grande é que o açúcar feito pelos portugueses inicialmente seria aquele açúcar mascavo, ou seja, aquele açúcar que hoje a gente vê no mercado, né, que é açúcar escuro, né, parece uma rapadura assim, desfiadinho, em cristal assim, né? E esse açúcar era tido assim com uma qualidade baixa, porque os holandeses que inventaram ali a forma de clarear aquele açúcar, de deixar ali como se fosse uma marca ali, né? Como se fosse, fizesse uma marca ali de açúcar deles, que era o açúcar cristal. Então aquele açúcar cristal, como era ali, mais bonito ali, né? Aos olhos ali dos europeus, eles passaram a ser comercializados ali por um preço mais elevado. E os portugueses ainda vendiam açúcar mascavo, que é aquele açúcar escuro. Então, durante muito tempo, Portugal perdeu essa corrida. Somente depois, na reconquista aqui de Pernambuco, 50 anos depois, é que aí os portugueses pegaram essa manha aí de fazer a cristalização do açúcar, né? Fazer o clareamento, que era um processo ali bem delicado. E se não desse certo ali, poderia perder ali toda a fórmula que eles fariam. Então era algo ali que gerava muito lucro, mas também era bem arriscado naquele período, né, gente? Hoje, com a nossa tecnologia, né, já é mais tranquilo. Então, gente, na nossa próxima aula eu vou falar um pouquinho aqui dessa parte, já chegando ao final, né? Falar um pouquinho mais sobre as missões, né? Porque eu só dei uma introdução ali do que eram as missões. Falar também dos interesses aqui da igreja, dos bandeirantes. E nisso aqui, falar um pouquinho das minas também, né? Das Minas Gerais. E nisso realmente acabaremos nosso PET. Lembrando que aqui ainda vai haver uma parte aqui bem grande que fala sobre a América Espanhola em geral, sobre as tribos indígenas aqui da América Espanhola. Eu acredito que isso não vai dar tempo da gente ver, é uma matéria assim, mais à parte da nossa apostila. Eu coloquei mesmo mais para conhecimento próprio. Então, se vocês quiserem ali ter contato desde já, né, com essa matéria, quiserem ali ver por conta própria ali, né, porque a gente não vai ter tempo e também não é do interesse do nosso currículo, a princípio, trabalhar com essa matéria, porque é muito longa e teria ali que ter bastante aula, coisa que pela nossa realidade ali a gente não tem, né? Então, pararemos aqui nessa parte que fala sobre as Minas Gerais e retomaremos nos próximos anos ali, né? O EJA do primeiro ano no segundo ano e o EJA do sétimo no oitavo ano. A gente vai retomar um pouquinho ali dessa parte de Minas Gerais e falar de outros eventos históricos que estavam acontecendo naquele período, já não só na Europa, mas na América do Norte, nos Estados Unidos, né? Essa será a próxima matéria do próximo ano aí de vocês.
Então, no mais, gente, espero ali que tenham gostado da minha aula. Qualquer dúvida ali nas minhas correções ali de exercício, podem perguntar, tá, gente? Então, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a todos. Até mais.